Você já ouviu falar na Falange Espiritual Serpente Vermelha? Uma facção pertencente às Zonas do Umbral, responsáveis por criar armas que podem destruir o corpo espiritual e o corpo físico, além de influenciarem líderes mundiais e política. Gostou do assunto? Então vem pro vídeo. Fala pessoal, vamos a mais um episódio da nossa série Bestiário do Umbral. Série essa que eu abordo criaturas e falanges do mundo espiritual. Lembrando que é importante que você assista aos outros episódios que já estão disponíveis aqui no perfil. E neste episódio nós vamos falar da Falange Facção Serpente Vermelha. Esta falange seria constituída de milhares de espíritos obsessores, muitos deles líderes religiosos e políticos, que teriam sido agregados a esta falange através de pactos, trocas, enfim. Nesta falange também haveriam pessoas que tiveram alguma ligação ali com a ciência enquanto estavam encarnadas, além de espíritos de ex-guerrilheiros. As duas principais frentes de atuação desta falange seriam desenvolvimentos de armas para fomentar a guerra no mundo astral e desestabilização de governos do nosso mundo físico, além de lidarem com alta magia corrompida. Geralmente os uniformes desta falange são da cor escarlate, tipo vermelho, vermelho vinho, etc. Eles são extremamente articulados, extremamente inteligentes e buscam atrair para si pessoas com as mesmas probabilidades de aceitarem suas ideologias. Apesar de produzirem armas para guerras no mundo astral e manipularem governos do nosso mundo físico, eles não são considerados uma falange violenta. Obviamente que eles possuem ali a frota, o exército deles para contenção e batalhas, mas isso aí é de praxe de toda a falange umbralina. Todos eles precisam, para defender o seu poder e hegemonia, ter ali um exército disposto a lutar em prol da falange. Mas em geral, a Falange da Serpente Vermelha atua de forma mais discreta e menos ostensiva. Atualmente eles possuem um dos dispositivos, equipamentos / arma no astral mais perigosos e que pode causar, inclusive, danos ao corpo físico. Esse dispositivo se chama globulímetro. E para ficar mais fácil você entender, seriam pequenos robôs que a gente poderia colocar dentro da nanotecnologia, que atacariam o corpo astral. O corpo astral não pode morrer, né? Não existe morte ali para o desencarnado, porém pode ser afetado. E a ideia do globulímetro é agir como se fosse uma espécie de vírus, incapacitando assim o corpo astral do alvo. No corpo físico, ele pode causar leucemia, além de outras desordens no sistema imunológico. Basicamente, o globulímetro, né, ele é utilizado para desestabilizar grandes grupos no astral. Ou seja, quando um grupo que tem esta tecnologia, que tem o globulímetro, quer invadir o território, ou o terreno, ou a região de um outro grupo, eles utilizam este equipamento para desarmar e desestabilizar o máximo possível de contra-ataque das frentes inimigas. Mas como eu falei, a Falange da Serpente Vermelha hoje não é o tipo de falange que participa ali de grandes conflitos, mas vendem esses dispositivos para aqueles que fazem a guerra. E quando eu digo vende, eu estou falando de vender num contexto astral. No mundo astral não existe a operação monetária, não existe dinheiro, porém existe troca de favores. Evidentemente, então, que a Falange da Serpente Vermelha vai trabalhar fazendo trocas com falanges que vão oferecer outros armamentos ou favores grandes para esta falange, e aqui entra a manipulação de governos. No plano físico, eles influenciam vários governos, através de ideologias utópicas e alienação populacional. E eu sei que vocês que estão escutando isso, estão pensando várias paradinhas aí sobre certos governos, sobre a situação atual do nosso país, e vocês devem estar se perguntando o seguinte: Diego, será que essa falange tem ligação com algum partido brasileiro? A probabilidade é altíssima, tá? Até porque não só no Brasil, mas como em todo mundo, pessoas com alto cargo dentro da sociedade, como políticos e tal, possuem ali muita tendência à obsidiação espiritual. E aqueles que tiverem o campo áurico mais fraco têm a tendência a serem corrompidos por isso. Vamos à teoria da conspiração com relação a essa falange. Dizem que Saddam Hussein tinha uma grande influência da Falange Serpente Vermelha. Não só ele, como Fidel Castro também. E eu sei que você também deve estar se perguntando agora: Diego, será que o Lula também não é um influenciado desta falange? Difícil saber, só que assim, o Lula é uma pessoa que bebe, né? Ele já foi visto aí em alguns comícios embriagado e tal. Não digo que ele é um alcoólatra ou coisa do tipo, mas assim,
Dentro do ponto, eu não tô botando a linha política aqui, tá, gente? Não levem para esse lado. Mas a gente sabe que o álcool atrai certos tipos de espírito obsessor. É uma porta. E assim, e todos eles, Bolsonaro, Lula, enfim, todos os políticos do mundo, não tô pegando só os daqui do Brasil, todos eles têm uma tendência a serem influenciados porque eles estão em posição de destaque. E o obsessor geralmente quer alguém destacado para poder exercer ali o seu poder, a sua dominação, o seu... aquela coisa de ter o seu ego validado. E para uma falange do umbral, dominar um presidente, um líder de uma nação, é uma baita de uma arma, é uma baita de uma vantagem. Mas eu não estou afirmando nada, mas vamos voltar pro vídeo. Acredita-se que o líder da facção Serpente Vermelha foi, em uma de suas encarnações no nosso plano físico, Átila, o Uno, que seria esse cara aqui. Pesquisem no Google quem foi Átila que vocês vão saber. Outra teoria da conspiração com relação à facção Serpente Vermelha seria em que sua última grande intervenção no nosso plano físico, eles teriam trazido o Covid. Mas assim, é uma teoria, não estou dizendo que... não, é uma teoria. Mas isso se dá por conta desta falange ter todo este histórico associado ao desenvolvimento de armas que vão resultar em doenças. Até porque, num contexto astral, o pulo do gato não é criar armas que vão matar o espírito, porque não tem como matar o espírito, e sim incapacitá-lo. Mas, Diego, o espírito sente dor? É possível o espírito sentir o efeito destas armas? E como que esses espíritos poderiam ter criado o Covid? Sobre o espírito sentir fome, dor, calor, frio, etc., sim, é possível. Eu já expliquei 1 milhão de vezes aqui no perfil sobre o porquê isso acontece e o porquê que isto não deveria acontecer, o porquê que isto não é natural. Então entra aqui no meu perfil, vai dando ali uma olhada nos vídeos que você vai entender este conceito. Eu já expliquei várias vezes. E sobre o lance desta falange ter criado o Covid, né, tem toda uma explicação ali por trás, mas basicamente, prestem atenção, as falanges têm uma grande influência no nosso mundo físico, né? Da mesma forma que governos conseguem nos influenciar, eles conseguem influenciar governos, a ciência, a política, enfim, várias áreas. Eles estão em todos os lugares. E essa influência acontece de forma sutil, acontece de forma sugestionada e muitas vezes através de pactos, através de tratos com esse tipo de falange, eles encarnam pessoas na nossa sociedade e essas pessoas vão desenvolver um trabalho, mesmo que de forma inconsciente, para esses espíritos em uma certa altura de suas vidas. Então é aquele cara que pode descobrir daqui a pouco um jeito de utilizar uma equação matemática para desenvolver uma bomba, é aquela pessoa que pode descobrir como uma manipulação genética pode criar um vírus. Vocês entenderam o contexto, seria mais ou menos assim. Também já expliquei essa parada milhões de vezes aqui no perfil. Se você não me segue ainda e você quer entender mais sobre isso, entra aqui no meu perfil que vai ter vídeos explicando sobre. Mas pessoal, o vídeo era esse, muito obrigado se você assistiu até aqui. No próximo episódio nós vamos falar sobre os abissais, criaturas e seres que habitariam a parte mais densa do umbral, a camada mais fudida do umbral, digamos assim. Então você já sabe, curte, compartilhe, se possível deixe a sua opinião nesse vídeo, ou marque alguém que curte esses assuntos aqui esotéricos e espirituais. Não deixe de seguir o perfil e fique ligado para os próximos episódios. Tchau!